Bom dia, eu sou o pastor Gilberto e nós estamos nos nossos devocionais diários e nessa série sobre os 10 mandamentos. Eu quero tentar nos colocar dentro desses contextos todos e lembrando que o alvo aqui é estabelecer uma cultura de comportamento, de vida, de propósito, de alvo, de projetos pessoais. E E agora a gente vai falar sobre família. Ter filhos é fácil, né? Juntar uma mulher com um homem é fácil. Família é outra história. A família precisa de valores agregados, de projetos que vão para sempre, até porque já dizia, né, você precisa de olhar uma vida inteira e não apenas aqueles momentos iniciais do casamento, né? Porque o que te leva para o casamento não te mantém nele. Vou repetir. O que te leva para o casamento não te mantém nele. A mesma coisa com relação à igreja. A mesma coisa com relação a Deus. O que te leva para a igreja não te mantém na igreja. O que te leva para Deus, na maioria das vezes, não te mantém nele. Então, as perguntas começam a aparecer, as perguntas começam a incomodar, as perguntas começam a surgir. Onde a família começa? Deus se importa com a família? Então, eu preciso entender que há uma perspectiva aqui de ensinar autoridade. Porque o texto vai dizer o seguinte: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Então a proposta aqui é que se honre os pais, estabeleça-se uma família, há uma hierarquia familiar e um comprometimento de vida, não apenas nos primeiros dias da vida, porque toda criança é linda, é bonitinha, formosa, é cheirosa e tudo mais. Ela vai crescendo naturalmente, ela vai entendendo-se como ser humano, vai tendo vontades, gostos e preferências e quer impor a vontade, gosto e preferência à família. Ela começa a questionar, então, quem diz não para ela. E a primeira palavra que ela vai aprender insistentemente é não. Não quero, não faço, não vou, e não, e não, e não, e não. Cabe a nós, então, ensinarmos o que é necessário para sobreviver nesse planeta onde nós fomos colocados. E precisamos entender esses valores porque eles vão ser significativos de uma maneira completa. Então, este é o primeiro mandamento com promessa. O mandamento anterior e esse mandamento são os dois mandamentos positivos, né? O mandamento que nós tratamos, o quarto mandamento, é guarda o dia do Senhor. E esse aqui é honra, porque os outros são mandamentos negativos, não faça isso, não faça aquilo, e nós vamos tratar com isso para entender esses nãos, porque realmente a nossa palavra desconhecida e odiada de certa maneira, né? Então esse é o primeiro mandamento com promessa, para viver em paz por gerações na terra prometida. Os israelitas teriam que respeitar a autoridade e edificar famílias fortes. O que é família forte? Uma família que entende que ela vai permanecer família ao longo dos anos, ainda que os filhos se casem, e os netos venham, e bisnetos, se você tiver a honra de conhecê-los, eu gostaria de ter. Né? Mas o que significa honrar os pais? Em parte, honrar significa falar bem deles e lhes falar com cortesia. Além disso, significa agir
de uma forma que lhes mostre essa cortesia e respeito. Agora, não obedecer os pais significa desobedecer a Deus. Seguir seus ensinos, o exemplo de pôr a Deus em primeiro lugar. Os pais têm um lugar especial à vista de Deus. Eu sei que nesse momento você está pensando, mas você não conhece os meus pais. É verdade. Também lá em Efésios fala, pais, não provoquem seus filhos a ira. Se você é um filho novo e aí recém-casado ou no processo de juventude, infante, sei lá, não sei quantas pessoas podem estar assistindo hoje esse vídeo. Mas eu quero que nós entendamos que os pais, eles têm um significado especial e eles precisam entender isso. E você que está formando a família, você que vai formar a família, precisa desenvolver nos seus filhos essa questão bem clara de que há uma hierarquia familiar, há respeito familiar, independente dos pais. Eu vejo filhos não apenas desobedecendo, mas criando uma situação difícil para os pais, seja ele infante, seja ele adolescente, seja ele jovem ou até adulto. Os pais, eles vão gostar de coisas que os seus filhos talvez não vão gostar. O pai precisa crescer também, num certo aspecto, porque eu já disse isso até na igreja, que se eu e você, que estamos já numa idade avançada, não formos capazes de entender um pouco essa cultura jovem e sermos bons conselheiros, a gente não vai ter nem amigo. Os netos não querem falar porque o vovô, a vovó fala isso, fala aquilo, dá bronca e não sei o que lá mais. Com o passar do tempo, o papel dos pais vai migrando de aquele que dá as regras para aquele que aconselha. Mas de qualquer maneira, mesmo dando regras ou dando os conselhos, nós precisamos entender que há respeito aqui, honra aos pais. Simples assim. Então esse mandamento ele traz duas propostas. Número 1, que é o mandamento, é honrar. Faça. Honre seu pai, honre a sua mãe, trate-os bem. Mime-os dentro das suas condições. Dê preferência para eles. Ajude-os, se você está em casa ainda. Ajude-os. Mas meu pai não precisa. Não importa se precisa ou não. Você precisa desenvolver primeiro em você. Como é que você ensina algo que você nunca aprendeu? Como é que você vai... não, lá na minha casa meu pai me disciplinava assim ou assado. Talvez seu pai exagerou na mão, né? A história do remédio. Ele é bom até um certo ponto, que se ele for usado de maneira errada, na dosagem errada, vira um veneno. E é verdade. Você pode corrigir o excesso, mas não a situação em si. Não que era necessário, porque se você acha que Deus te deu uma condição boa, porque seus pais te treinaram para isso também, de maneira positiva ou de maneira negativa. E você vai precisar fazer esse balanço, esse ajuste. Segunda coisa que o mandamento diz, que é uma promessa, é o primeiro mandamento com promessa, ele diz uma coisa muito interessante, né? Honra teus pais e tua mãe para que se prolongue os dias na terra que o Senhor Deus te dá. Quer viver bastante? E isso é tão fácil de entender. Os pais, eles vão começar a dizer para você, olha, cuidado para atravessar a rua, porque senão você morre. Para o jovem, para o adolescente, ele não está nem, ele acha que ele escapa, ele é um flash. Se o carro vier para cima de mim, eu saio correndo, sei lá, ele acha que ele vai virar o Homem-Aranha e põe uma teia e sai, ele vai virar o Super-Homem, os carros batem em mim e não machucam. É isso. Olha, filho, esse lugar, esse ambiente, essas pessoas não são boas para você. E aí você vai pensar, olha, eu faço isso porque eu sou o cara, eu sou a mina. É mesmo. Eu preciso trazer esse mandamento de uma maneira extremamente prática para o próprio benefício. Para que eu tenha uma vida longa
e uma vida boa, uma vida que me traga alegria, não só para mim, mas também para meus pais e os meus familiares. Nós não vamos atingir a expectativa de todos, é evidente, mas eu preciso entender, honrar o pai e mãe é promessa de prolongar a vida. Queridos, ensine e viva. Em nome de Jesus. Até amanhã. O sexto mandamento é: não matarás. Te espero amanhã. Deus te abençoe.